Muito bom dia, uma saudação muito especial ao missionário Miguel Bermudes Marim e sua esposa Ruth e todos os ministros, irmãos e irmãs que vieram na Guatemala para as atividades correspondentes e todos os que estão dos diferentes países também. E os que estão conectados através do satélite Amazonas e do satélite Eutelsat 8, hoje, sábado 12 de outubro deste ano 2024. Abrimos nossas Bíblias em Levítico capítulo 10, versículo 1 em diante, onde nos diz: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram neles fogo, puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que ele não lhes ordenara. Então irrompeu o fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai a vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então se chegaram e levaram-nos nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés ordenara. Disse Moisés a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor provocou. Não saireis da entrada da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. E passamos a Levítico capítulo 16. Versículo 1 em diante diz: O Senhor falou a Moisés depois da morte dos dois filhos de Arão, que morreram quando se aproximaram do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão teu irmão que não entre no santíssimo lugar a qualquer hora, além do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. E em Apocalipse capítulo 8, versículo 1 em diante diz: Quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora, e viu 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E então o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. O anjo com o incensário de ouro. Podem sentar, por favor. Na mensagem perfeitamente unidos, em uma mesma mente e um mesmo parecer, nos diz ali o irmão William. Isso foi pregado em 9 de julho de 2016 em São Lucas, Guatemala. Diz o Dr. William Soto Santiago: Recordem que no capítulo 10 de Levítico, os 2 filhos de Arão que entraram com fogo estranho morreram ali, porque entraram na presença de Deus fora de tempo e
sem o que tinham que entrar. E lhes foi proibido então entrar a qualquer tempo a Arão e aos seus demais filhos. Tinha que ser o dia 10 do 7º mês, que é o dia da expiação. Portanto, é importante saber que tudo aquilo foi o tipo e figura do que seria a igreja como templo espiritual e das coisas que estariam acontecendo no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Neste tempo final, é importante compreender que a igreja do Senhor Jesus Cristo entra no lugar santíssimo, ao lugar da presença de Deus, o lugar onde será cumprida a segunda vinda de Cristo. Agora vejam, é neste tempo final que nos diz o irmão William aí em 2016, que é o tempo onde a igreja entra no lugar santíssimo, ou seja, onde está a presença de Deus nesse lugar. E que esse lugar é onde se cumprirá a segunda vinda de Cristo. Ele, num escrito, num caderno, ele escreve: o anjo com incensário de ouro, Apocalipse 8, de 1 ao 5, e desenha uma pedra angular, uma flecha para a pedra angular, e ele escreve ali: Cristo sai do lugar de intercessão, do lugar santíssimo no céu, ou seja, isto é já depois da dispensação da graça, onde ele esteve fazendo intercessão até o último escolhido, e isso ocorre já ao final da dispensação da graça, quando se fecha a porta. Já então ele se levanta do trono do Pai e vejam o que aqui escreve nosso irmão William: Cristo sai do lugar de intercessão, do lugar santíssimo ao céu, e passa pelo lugar do altar do incenso, onde oferece as orações dos santos pela ressurreição dos que partiram e transformação dos que estamos vivos. E assim sua obra de reclamação no céu é realizada. E é refletida na era da pedra angular através do seu anjo mensageiro, através do qual Cristo, Melquisedeque, e escreve aí em cima, enquanto está escrevendo, enquanto escreveu Melquisedeque, escreve em cima: o rei sacerdote, através do qual Cristo, Melquisedeque, ele escreve o rei sacerdote, ministra como e escreve rei, ministra como sumo sacerdote e opera os ministérios de Moisés e Elias. E operará como sumo sacerdote e como rei, filho de Davi. Uma vírgula, filho de Davi. Aí no meio de sumo sacerdote, por aí escreve também a escritura de Hebreus 7. Agora vejam, vou ler de uma vez. Cristo sai do lugar de intercessão, do lugar santíssimo no céu, e passa pelo lugar do altar do incenso, onde oferece as orações dos santos pela ressurreição dos que partiram e transformação dos que estamos vivos. E assim sua obra de reclamação no céu é realizada e é refletida na era da pedra angular através do seu anjo mensageiro. Recordem que um mensageiro, um profeta, é chamado um anjo mensageiro, como foram chamados nas eras anjos mensageiros do Senhor. Mas este último profeta dispensacional é o profeta dispensacional da dispensação do reino, no qual Cristo diz, continua dizendo, através do seu anjo mensageiro, através do qual Cristo, Melquisedeque, ministra como sumo sacerdote e opera os ministérios de Moisés e Elias. E operará como sumo sacerdote e como rei, filho de Davi. E aí no meio é que ele escreveu rei, sacerdote, escreve rei, também escreve Gênesis 14 e Hebreus 7. Agora vejam como
no cumprimento da visão da carpa, é onde o nosso irmão Branham nos falou, e o nosso irmão William, que Deus estaria ali, operando através do Espírito Santo os ministérios de Moisés e Elias, nessa nova etapa, a nova era, a era da pedra angular e a nova dispensação, a dispensação do reino, e ele estaria operando como sumo sacerdote, como rei e como filho de Davi no meio da sua igreja, o qual estaria ele refletindo o que ele estava fazendo no céu depois que saiu do trono de intercessão. Agora, isso é algo muito, mas muito importante que temos que compreender neste tempo final, em nossa era, a era da pedra angular e a etapa do lugar santíssimo, para que não ocorra o que ocorreu com os filhos de Arão. Agora vejam, continua dizendo, volto a ler o parágrafo. Neste tempo final é importante compreender que a Igreja do Senhor Jesus Cristo entra no lugar santíssimo, ao lugar da presença de Deus, o lugar onde será cumprida a segunda vinda de Cristo, o lugar onde a coluna de fogo estará presente no meio da sua igreja. E por isso, na visão da carpa, foi mostrado ao reverendo William Branham que a coluna de fogo viajou para um quartinho pequeno e disse, o anjo que acompanhava o reverendo William Branham, eu te encontrarei ali. Agora, o que é que estava ele vendo? Quando lhe foi mostrada a visão da carpa, era a obra da coluna de fogo. Vejam na página 151 do livro de citações, parágrafo 1345, nos diz, e a glória de Deus estava ali dentro, até que eles não podiam ver como ministrar. Amém. Fechará os olhos de cada teólogo quando ele vier pela sua noiva. Ela será selada no meio da noite, assim como foi a eles. Eles nem sequer haverão ir. E escreve aí embaixo, não podiam ver como ministrar. E em cima escreve a glória de Deus, quando ele vier, fechará os olhos de cada teólogo. E à esquerda para cima também escreve à meia-noite. Agora, na página 470 dos selos, ali diz, que é da mensagem o sétimo selo, diz, página 470, que dia no qual vivemos, que grande coisa. Agora podem ver o mistério e o segredo? Quando isso se foi, algo me veio e disse, não temas. Agora eu não ouvi nenhuma voz, mas era algo como por dentro. E ele escreve à esquerda, dentro de mim. Tenho que dizer a verdade, assim como aconteceu. Algo veio e disse, não temas, porque isso é a terceira etapa. Vocês se lembram da terceira etapa? Me disse, tiveste tantos imitadores por causa disso que tentaste explicar, mas nunca trate de explicar isto. Ele escreve à esquerda, imitação, e escreve terceira etapa. Ou seja, imitadores, o que disse aí, e nunca trate de explicar isso, porque a terceira, o que é a terceira etapa? Quantos se lembram dessa visão? Isso já faz como 7 anos. Ele escreve à direita, 7 anos. Me disse, não trate de explicar isso. Essa é a terceira etapa, mas te encontrarei lá dentro.
Agora, ele em cima na página 471, ele escreve ali a terceira etapa, a palavra criadora falada criando, a palavra criadora falada revelando os 7 selos, a palavra criadora falada pelas 2 oliveiras na carpa. Vem? Que as 2 oliveiras, o irmão Branham os coloca na carpa. É o ministério de Moisés e Elias, operados pelo Espírito Santo. Por isso, não podem desligar a carpa, a terceira etapa, que é o cumprimento da visão da carpa das 2 oliveiras, do 7º selo, da vinda do Senhor. E, como ele escreveu ali no livro, a comissão do anjo, ou como o anjo veio a mim, que é umas folhinhas que estão na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, na parte de trás. Aí, falando do quartinho, ele escreve, é o ministério de Jesus, ou seja, o ministério de Cristo, na segunda vinda. Algo assim diz aí. Não tem aqui o escrito. Mas isso é o que ele se refere com esse ministério que está operando ali. É o ministério da segunda vinda do Senhor. Agora, vejam que aqui, ele continua dizendo, eu estava em pé com o sapatinho de bebê na mão, essa frase embaixo da 470 ao final, passando a 471, que é onde estava esse escrito em cima. Eu estava em pé com o sapatinho de bebê na mão quando ele me disse, agora faça teu primeiro estirão. Quando fizer, os peixes seguirão a isca. Depois cuide bem o segundo estirão, o segundo puxão, porque são peixes pequenos. Mas no terceiro puxão, os captarás, irá captá-los. Então todos os ministros se congregaram ao meu redor dizendo, ó, irmão Branham, nós sabemos que você pode fazer, aleluia. Sim, irmão Branham. E aí é onde sempre me confundo com os ministros. Eu amo as pessoas, mas sempre querem que a pessoa explique tudo. Vamos ver se conseguimos aqui atrás, se é neste, onde ele nos escreve ali, na parte de trás do livro dos selos, ele escreve ali, aqui está, escreve, com os ministros, é o problema. Querem explicação. Agora vejam, continua dizendo, e aí é onde sempre me confundo, me enrolo com os ministros. Estou na página 471. Eu amo as pessoas, mas sempre querem que a pessoa lhes explique tudo. Então eu disse, pois eu não sei. Eu entendo como pescar. O primeiro é, assim se faz. Vocês veem que há muitos peixes. E é preciso puxar duro na isca, forte na isca. Vem aí e começa a explicar. Assim, é exatamente como se deve pescar. Então disse, vocês veem que ao puxar duro, forte a isca, então os peixes a seguem? Mas são muito pequenos, assim como os que eles estavam pescando. Então, a pessoa está pronta. E nisso, puxei firme e forte a isca e saiu d'água e vi que tinha um peixe. Mas era do tamanho que parecia a pele do peixe enfeitando a isca. Então ouvi a voz que me disse, te disse que não fizesses isso. Isso está mal relatado, ou no relato ali no parágrafo 97 do livro de citações aqui. Ele relata uma parte, mas se forem na 97, que é o parágrafo, a página 12, aí encontrarão todo o relato. Agora continua dizendo aqui na 471. Então comecei a chorar, e a corda tinha toda embaraçada, estava chorando com a cabeça inclinada e disse, Deus, me perdoe, eu sou tão desajeitado, me perdoe.
tinha essa corda e na mão tinha um sapatinho de bebê muito pequeno. E a corda que tinha na mão era como da espessura do meu dedo, como de 1 centímetro. E o ilhoso sapatinho tinha como 1 milímetro. E eu estava tentando colocar essa corda nesse buraquinho. E nisso a voz me disse: não podes ensinar as coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais, deixe-os. Agora, nessas 2 etapas, os ministros se colocaram em imitadores. Esses ministros que lhes ensinou se colocaram a fazer o mesmo em suas igrejas, ou seja, imitando o mesmo, e a vista do povo mudou, se virou para eles, e vejam vocês como tudo isso influenciou a que tanto no tempo do irmão Branham, como nesse espaço de tempo depois, onde nos trouxe as boas novas, o nosso amado irmão William Souto Santiago, com essa poderosa mensagem, a qual estava trazendo à igreja noiva tudo correspondente à vinda do Senhor. Os ministros vejam a influência que nesses tempos, e talvez ainda resta algo, onde tratam de falar e mostrar tudo o que Deus está realizando no tempo em que estão vivendo, e é a forma em que o irmão Branham ali, na primeira e segunda etapa, estava fazendo. Falou tudo, o falava. E isso ficou nos ministros também, que falam tudo. Aqui fiz tal coisa, lá fiz tal coisa, aqui fiz isso, aqui fiz o outro. E tendem a fazer isso publicamente, tem a tendência de fazer isso publicamente, e vejam vocês, como já para a terceira etapa, quando já o anjo sobe mais acima, então já é um tempo onde não foi explicado isso que o anjo estava mostrando ao irmão Branham, mas que já disso, o anjo disse, mas disto não vai dizer nada. Ou seja, que chegaria o tempo onde tudo isso ficaria atrás e não se estaria realizando as coisas da primeira e segunda etapa, as quais se falavam publicamente, abertamente, das coisas que eram feitas, mas que era a terceira etapa de uma forma reservada, com prudência. Por quê? Porque o inimigo poderia imitar como o fez nas eras, como fez no tempo do irmão Branham, e causaria muito dano aos escolhidos. É um tempo mas bem importante, mas bem delicado. Agora vejam, ele continua dizendo, nisso a voz me disse, não podes ensinar as coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais, deixe-os. Então me elevou e me colocou num lugar muito elevado onde havia uma reunião. E parecia uma carpa, uma espécie de catedral. Eu olhei e para um lado parecia que havia uma caixinha, um lugar pequeno. E essa luz, e ele escreve pilar de fogo, que vocês veem sobre a fotografia, estava falando com alguém mais acima, de onde eu estava. Agora, se é no lugar santíssimo, o único que ministra ali é o pilar de fogo em cima do propiciatório, aí, desse lugar santíssimo, onde ele se declara ao povo como o fez no tempo do tabernáculo de Moisés e do templo de Salomão. Daí me declararei aos filhos de Israel.
Ou seja, é a voz de Deus saindo desde esse lugar. E o único que ministra aí, neste tempo final, como sacerdote, como rei, vamos ver aqui, que ele diz ali, ministra como sumo sacerdote. E operará os ministérios de Moisés e Elias, atuará como sumo sacerdote, como rei, filho de Davi. Ou seja, que esse ministério tem esses três ministérios aí, vejam, como sacerdote, como rei e filho de Davi. Agora vejam vocês como o pilar de fogo aqui diz, e essa luz que vocês veem sobre a fotografia estava falando com alguém mais acima, de onde eu estava. E aí desenha uma pedra angular à direita e as eras, e a flecha para a pedra angular, e a flecha para a sétima era, ou seja, está colocando, falando mais acima com alguém, aí a pedra angular, e onde eu estava, assinala para a sétima era. Não está dizendo aí que o pilar de fogo estava falando a muitos, mas somente a um. Não há muitos ministros, mas a um. Se foi voando aí, diz, de onde eu estava, aí desenha uma pedrinha angular. E também escreve à esquerda a voz do trono e escreve a outro mais acima. Se foi voando de onde eu estava e foi pousar sobre a carpa, e disse, te encontrarei ali. Isto será a terceira etapa, e não dirá a ninguém. Vejam que não é a forma em que acostumavam na dispensação da graça, nesse tempo em que o irmão Branham, vejam já o final, se colocou a explicar a primeira etapa e a segunda etapa, e toda essa influência chegou até este tempo onde se acostumava a falar publicamente tudo o que se estava realizando. E isso, muitas ocasiões, ocasiona que o povo mude a vista para esses ministros. Agora, para a terceira etapa, vejam que é a palavra criadora falada pelas duas oliveiras, é esse ministério que ministra no lugar santíssimo. E não estará dizendo como realizar as coisas. Isso se faz assim, isso vai acontecer assim, isso vai ser assim, porque isso é assim, assim, e vou fazer isso e o outro. Mas que vai estar operando esse ministério com prudência e em forma reservada para que o inimigo não cause dano e não imite. E isso os ministros compreenderão e os irmãos, porque é para o bem da obra e o bem dos escolhidos, para que não sejam enganados por esses falsos ungidos e não desvie o povo o olhar para eles. Por isso é que o cumprimento pleno, já nessa parte culminante da visão da carpa, é num quartinho fechado. Mas vejam que já está operando nesse quartinho da alma desse instrumento. Tudo correspondente a este tempo final. E é a coluna de fogo e o anjo que acompanhava o irmão Branham, quem está com esse instrumento, guiando em todo momento e realizando essa obra aí no meio do povo, no meio da igreja noiva, através desse instrumento onde ele está operando nesse quartinho que é a alma, seu coração. E ninguém poderá entrar aí dentro. Do qual na 467, vejam, ele diz, agora se Satanás pudesse se agarrar disso, por exemplo, se você quer que algo aconteça agora, terá que crer em mim somente pela minha palavra. Mas se eu tenho planos para fazer certas coisas, eu sei que não posso dizer a ninguém. Não é que essa pessoa andaria contando, mas a coisa é que Satanás ouviria. Mas ele não pode entrar no meu coração, no meu quartinho. Portanto, Deus o tem selado com o Espírito Santo. Então a coisa é entre Deus e eu. O diabo não sabe nada até que você fala. E nisso ouve, vê? O que aconteceu com a primeira e segunda etapa? Por ele falá-lo, vieram imitadores.
Eu tratei, disse às pessoas que tenho planos para fazer isso ou aquilo, e dali em diante posso ver o diabo me colocando atrapalhação atrás de atrapalhação para ele poder chegar antes. E chegar antes e muitas vezes para tratar de tornar a vida deste instrumento impossível, ou seja, colocar estorvo e talvez fazem coisas para que fique mal. E fazer coisas para que fique ridículo e todas essas coisas, porque o diabo é assim, mas usa seus instrumentos para realizar seus planos maléficos. Agora vejam, mas se eu tenho a revelação de Deus e não digo nada, então isso é muito diferente. Recordem, Satanás tentará personificar. Ele tratará de copiar tudo que a igreja faz. Assim operou no passado. E aí desenha uma flecha para uma pedra angular que desenhou e as eras. E as divide e coloca uma flecha para cima, para baixo, ou seja, através das eras. Assim operou no passado, pois o vemos claramente no anticristo. Mas essa é uma coisa em particular, que ele não poderá personificar. Sobre isso não haverá copiadores. E assim será porque ele não sabe. Não há maneira que chegue a conhecer também. Essa é a terceira etapa, e ele não sabe nada quanto a isso, não entende. Mas há um segredo embaixo disso. Glória a Deus nas alturas. Eu nunca poderei pensar igual como antes, por mais anos que eu viva, depois de ter visto reticências. Agora eu sei qual é o próximo passo, mas não sei como interpretá-lo. Mas não sei como interpretar isso, mas já não falta muito. Tenho escrito aqui, se quando isso acontecer, vocês pudessem ver meu caderno, pare, não prossigas, ele escreve à esquerda o caderno. E à direita desenha uma pedra angular e as eras, e em cima, na pedra angular, escreve alma, para dentro da pedra angular, em cima, lugar santíssimo. Vejam que no lugar santíssimo, agora eu não tenho o costume de ser fanático. Estou dizendo a verdade, mas recordem, aquele sapatinho que sempre tentei explicar como dizia que a alma estava próxima a isso e tudo aquilo, e a tudo aquilo outro, aí desenha 3 círculos, um dentro do outro. E tudo isso serviu somente para produzir os impostores que vieram depois. Está falando da primeira e segunda etapa, tal como era de tomar a mão da pessoa e chegavam as vibrações. Então todo mundo tinha suas vibrações nas mãos. Mas se lembrem de quando ele me elevou e me disse, isso é a terceira etapa e ninguém a conhecerá. Se lembram? As visões nunca falham. O melhor são perfeitamente a verdade. Agora vejam. Aqui na 471, onde paramos, te encontrarei ali, e isso será a terceira etapa, e não dirás a ninguém. E lá no Canyon Sabino ele me disse, essa é a terceira etapa. Há 3 coisas muito grandes que acompanham a terceira etapa. Uma delas se abriu ontem, escreve Moisés e Elias o 6º selo. Outra hoje, escreve o 7º selo. E resta uma coisa, e escreve a segunda vinda do Senhor, que não posso interpretar. E lá em cima escreve o anjo, porque está num idioma desconhecido. E diz, sob os 7 trovões. Mas estive ali em pé e olhei diretamente. E essa é a terceira etapa, e o que vem? E o Espírito Santo de Deus. O que é que vem? O Espírito Santo, vejam, do qual ele disse, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o que está em nosso meio, agora mesmo, na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vem? Como ele estaria operando os ministérios de Moisés e Elias e operaria como sumo sacerdote, como rei, como filho de Davi, ou seja, como rei, pois operando, atuando como filho de Davi, ou seja, aqui, aí é onde ele opera esses ministérios de Moisés e Elias, onde é coroado como rei. E é coroado como rei quando vem com o título de filho de Davi. Agora vejam o que continua dizendo nosso irmão William.
onde paramos aqui da mensagem que estamos lendo, perfeitamente unidos em uma mesma mente e em um mesmo parecer. Continua dizendo, ou seja, que há uma bênção grande. Viu as coisas que estavam ocorrendo nessa grande carpa catedral, Deus operando de uma forma maravilhosa. E ali o reverendo William Branham escutou o que se falava. Viu os milagres que ocorriam. Viu como as pessoas passavam à frente compungidos de coração. Todas essas coisas. E também foi levado ao quartinho pequeno de madeira que estava dentro dessa grande carpa catedral. E ali viu o que estava ali acontecendo. O anjo que o acompanhava estava ali também. Ou seja, que esse anjo, vejam vocês, também está neste tempo final conosco. Porque ele nos disse que ele estaria, esse Espírito Santo, até o fim. Portanto, vejam que esse anjo que esteve com o irmão Branham, ali mostrando tudo, ele disse que estava ali também. O anjo, em outra ocasião, lhe disse, recordas o nome que tu buscavas quando tiveste a visão? Ou seja, que é o nome ali. Há o nome ali que ele viu, e ouviu e buscava. Consequentemente, pois, tem que ser um nome que não era um nome conhecido para ele. Era um nome que estava sendo usado ali de uma maneira nova. Tem uma citação que ele fala onde ele viu, vamos buscá-la. Ele diz que estava se usando ali de uma maneira, ou era para usar de uma maneira nova. A 216 da página 26 do livro de citações, diz, aí embaixo, nas últimas frases diz, assim que parece que talvez eu continuarei em frente até que talvez a carpa comece, ou o que for que ele escolheu para começar a declarar seu nome, de uma maneira nova. Vejam que ele estava buscando algo ali, e era algo que ouviu, e era um nome. Ou seja, que o anjo lhe recordou, recordas o nome que buscavas? E ele, vejam, aqui diz que já para esse tempo se estava usando, declarando o nome de uma maneira nova. Diz, mas quando fizer, será só tão perfeito como os outros será tão, e estou confiando em Deus, que será maior do que os outros. Não por causa do nosso ministério, mas por causa dos doentes e as pessoas necessitadas. Há tanta necessidade na terra hoje. Agora vejam, continua dizendo, o anjo, em outra ocasião lhe disse, recordas, vou ler novamente esse parágrafozinho. O anjo em outra ocasião lhe disse, recordas o nome que tu buscavas quando tiveste a visão? Ou seja, que é o nome ali. Há um nome ali que ele viu, e ouviu e buscava. Ou seja, que é um lugar onde há coisas muito importantes do programa divino, e onde, desculpem, e onde estará a coluna de fogo, estará o anjo que acompanhava o reverendo William Branham. E o reverendo William Branham esteve ali e viu. E o anjo lhe disse, isso será a terceira etapa, e não dirás a ninguém. Para quê? Para que não acontecesse como aconteceu com as duas etapas anteriores, que as deu a conhecer, e então chegaram os imitadores e interromperam o programa que Deus estava realizando com o reverendo William Branham. Vem? O que eu lhes estava falando agora há pouco? Da forma em que aconteceu quando ele mostrou a primeira e segunda etapa. E vejam na página 384 do livro dos selos. Isso é começando a atividade de perguntas e respostas.
E ele ali diz, página 384 do selo diz, e também, na metade da página, e também eu sei que em nosso meio há coisas que estão acontecendo, e eu sei que vocês não veem. Estou seguro. Você dirá, irmão Branham, isso é algo muito difícil para nos dizer. Sim, eu sei, mas notem, vocês não estão captando, mas é assim. Não tratem, pois, de interpretar nada. Não coloquem suas interpretações nisto, porque os fará afastar-se mais. Se vocês creem em mim, tomem, peguem meu conselho. Se Deus lhes permitiu que creiam em mim, e vocês sabem que essas revelações e demais coisas, eu estive aqui com vocês por muito tempo e sempre foram corretas. E agora, para provar ainda mais, tudo enquadra perfeitamente com a palavra. Vocês então sabem que foi assim diz o Senhor, lhes foi provado. Agora, tomem meu conselho como seu irmão. Não coloquem suas próprias interpretações em nada. Agora recordem que está falando já aqui do que vai pregar depois, do que já escutaram, mas depois de perguntas e respostas, ele ia pregar o 7º selo. Agora, disso não ia ele dizer nada, porque o anjo já tinha dito, disso não dirás nada a ninguém. Portanto, os ministros e os irmãos não podem se colocar a interpretar, nem tentar tirar conclusões em nada, mas é o Espírito Santo quem vai nos guiando e vai nos levando rumo à terra prometida do novo corpo, porque é Ele quem sabe o caminho, e Ele é quem guardará as coisas em seu coração para não trazer imitações, dizendo coisas, e essas imitações serem realizadas pelos ministros que escutem e que vejam algo e se coloquem a imitar, mas que guardará certas coisas para que isso não aconteça. E se fazem algo, não saia. Sigam em frente e vivam uma vida cristã. Porque, ao dar sua interpretação, somente estarão se desviando da verdade. Unicamente servirá para se desviar da verdade. Agora, recorde que ele tinha dito que a terceira etapa falaria por si mesma. Ele diz a terceira etapa falaria por si mesma. No livro de Citações, ela fala por si só. Ou seja, que não é preciso estar interpretando nada, mas que o que ele estaria fazendo no meio da sua igreja, isso é. Ela fala por si mesma. Vamos ver se buscamos esse pedacinho do livro de Citações. Vamos ver aqui. Deve estar por a 119, parágrafo 1057, diz... Começa embaixo e à esquerda a 119 e à direita em cima, como na metade desse parágrafo. O terceiro é propriamente identificado, nós sabemos onde está. E é que a terceira etapa está aqui, é tão sagrado que eu não devo falar muito disso. E é sagrado, escreve aí em cima Moisés e Elias. Vejam, como ele me disse no princípio. Por que é tão sagrado? Porque vejo esses querubins de madeira de oliveira forrados de ouro, onde estavam? Estavam colocados no lugar santíssimo, no propiciatório ali, onde estava o propiciatório e onde estavam esses dois querubins de ouro. Aí estavam esses dois querubins gigantes de madeira de oliveira cobertos de ouro. Esses são os querubins que representam os ministérios de Moisés e Elias. Por isso ele diz que é tão sagrado, porque onde está a presença de Deus?
que não devo falar muito disso, como ele me disse no princípio. Ele me disse, disso não fales nada, vocês se lembram anos atrás. Ela fala por si mesma. Mas tratei de explicar os outros e fiz um erro na minha opinião. Eu não digo que o Senhor me disse isso. Isso será o que começará. A fé para o rapto para ir. Agora vejam, se é importante ser prudentes e não dizer e não falar as coisas, mas ser prudentes em tudo o que se está realizando neste tempo final. Especialmente os ministros. Agora, vejam, continua dizendo, aqui onde paramos na 384 do livro dos selos, e agora todos estão conscientes e sabem que algo misterioso está acontecendo. Eu sei o que é. E digo isso porque a graça de Deus me permite saber o que é. É algo muito tremendo. Agora, se foi, e não há nenhuma maneira que vocês o vejam, mas com essa Bíblia nas minhas mãos eu sei o que é. Lhes foi dito antes. Eu sei o que é e o circula. Não tem nenhuma interpretação, mas somente creiam em mim, como seu irmão. Estamos vivendo numa hora muito tremenda e em um tempo quando você unicamente for muito humilde, seja um cristão e faça o esforço por viver para Deus. Viva honestamente com seus semelhantes e ame os que não te amam. Não trate de fazer conjecturas, porque ao fazer isso, somente se está manufaturando algo muito misterioso e assim se coloca a perder o verdadeiro programa de Deus. Vejam, vou repetir essa frase. Não trate de fazer conjecturas, porque ao fazer isso somente está se manufaturando algo muito misterioso. E assim se coloca a perder o verdadeiro programa de Deus. Ontem à tarde algo aconteceu no meu quarto e dali em diante nunca poderei esquecer. Aí é quando ele diz que estava em pé ali. Isso foi no sexto selo. E também faz como 2 semanas algo aconteceu. E todo o tempo que eu viver nessa terra não poderei esquecer. Quando ele se levantou e disse, não posso dizê-lo. Sairei a pescar, algo assim diz. Vamos buscá-lo rapidinho. Isso está no... Creio que é o sexto selo. Onde ele diz... A 376, vamos ver. É a 376 diz... Algo aconteceu hoje. Eu vi algo aparecer. E quase não podia respirar. Ele estava ali em pé, com essa luz. Eu sei que isto é a verdade. Pensei, Deus, eu não posso dizer isso, não posso. Saí de casa e caminhei um momento, pensei, o que eu posso fazer? Terei que sair a pescar ou fazer algo para me distrair. Senhor, não posso dizer. Agora, o que foi que ele viu? Ele viu o que viu quando esteve no quartinho de madeira quando o anjo o levou. Agora, como é que o pilar de fogo, o Espírito Santo, se manifesta sempre quando vem de era em era e de dispensação em dispensação através de um mensageiro? Agora, por isso que ele estava buscando esse nome, o nome que ele buscava. Agora, tudo isso é o que ele não podia dizer, do qual o anjo disse, disso não dirás nada a ninguém. Agora vejam, continua dizendo,
Página 385. Ontem à tarde aconteceu algo em meu quarto e daí para frente nunca poderei esquecer. E também faz 2 semanas algo aconteceu e todo o tempo que eu viver sobre essa terra não poderei esquecê-lo. Mas a igreja aqui não deve saber essas coisas. Assim que não andem colocando suas interpretações em nada. Sigam em frente e se lembrem do que lhes foi dito. Vivam uma vida cristã. Assista a sua igreja e seja uma verdadeira luz onde quer que se encontrarem, ardendo para Deus, sempre testificando às pessoas como você ama a Deus e, sobretudo, sempre apresente seu testemunho com amor diante de todos. Se não faz assim, vocês vão se encontrar tudo torcido em algo, então estarão fora do caminho. Cada vez que fizeram assim, lhes deu resultado. Não trate de manufaturar interpretações, especialmente nessa noite, quando lhes for apresentado o 7º selo. E escreve ao lado esquerdo, 7º selo. Não trate de interpretá-lo. Siga em frente, humildemente com a mesma mensagem simples. Agora vejam. Na página 97, no parágrafo 838, diz: e todos vocês estão conscientes e sabem que algo misterioso está acontecendo, e está acontecendo, e eu sei o que é. Agora, eu não estou dizendo isso, isso é só a graça de Deus que me permite saber o que é. É algo que é tremendo e foi agora mesmo, e não há nenhuma maneira de que vocês o vejam. Mas com essa Bíblia nas minhas mãos, eu sei o que é. Lhes disse antes, somente não tratem de colocar nenhuma interpretação, somente creiam em mim como seu irmão. Estamos vivendo numa hora muito tremenda. Cada vez que fizeram isso, que vocês viram o resultado, não trate de dar nenhuma interpretação. E especialmente nessa noite, quando este selo vier diante de você agora, isso é o que estamos lendo aqui. Desse parágrafo, e veja o que ele escreveu aí no livro de citações. Quando esse selo vier diante de você, e escreve em cima, a segunda vinda do Senhor, 7º selo. É igual? 7º selo. Só não trate de interpretá-lo. Se pode entendê-lo, essa terceira etapa. Isso é a terceira etapa agora. Ele escreve também ali, embaixo. O 7º selo é a terceira etapa. E em cima escreve, não há forma de vê-lo. Não há forma de vê-lo, o 7º selo, mas virá diante de você. Agora faz uns minutos, eu lhes li a página 376, onde ele diz ali que ele estava em pé com essa luz. E aqui diz que esse 7º selo virá diante de você. Aí lhes disse tudo. Agora vejam. Não trate de interpretá-lo. Siga em frente humildemente com a mesma mensagem simples. Estou na 385 embaixo. Você dirá, irmão Branham, nós sendo a igreja do Deus vivente não devemos. Por que não posso eu? Eu deveria ter. Agora recorde, estou dizendo isso para seu próprio bem, para que entendam. Agora, se crê em mim, escute o que eu vou dizer. Aqui está este poço, e digamos que é um poço de escuta, veja, e nele tem rádio onde nos chegam avisos, etc., como uma espada na mão que tira do mal ou outra coisa, e unicamente pode funcionar à medida que ele mesmo recebe sua mensagem. Mas agora, quanto ao homem comum, houve tantas seitas e grupinhos que se levantaram por causa dos derramamentos do Espírito, o qual deixa as pessoas tão confusas, sai e começa outro avivamento, etc. Não queremos fazer essas coisas, recordem. Fiquem assim como estão. Você dirá, mas o Senhor me mostrou isto. Não, espere. Tome cuidado.
lado. Me deixe mostrar isso. Vocês sabem que há milhões e milhões de vozes neste lugar, neste mesmo momento? São vozes literais de pessoas que passam por aqui pelas ondas eletrônicas do rádio. Agora, por que não se pode ouvir? São vozes literais, correto? E estão passando por aqui. Também há imagens de pessoas cujos corpos estão passando por aqui, correto? Então, por que não podem ver? Estão aqui, vozes iguais à minha, mas por que não podem ouvir? É porque tem que darem algo primeiro para então ser reveladas. Agora entendem? Não venham interpretar nada. Se Deus quer que você saiba algo, Ele te mostrará. Seja verdadeiramente sólido, se detenha. Porque algo aconteceu. Vocês entendem o que eu digo? Não se esforce para ser um pássaro estranho, para ser um cristão, porque nisso você se afasta de Deus. Se vocês pudessem entendê-lo, isso é a terceira etapa. Vocês deviam ter captado no outro dia. Recordem, não haverá imitação disso. Como foi com as outras duas etapas, somente até ali deve saber. E ele escreve à esquerda, terceira etapa. Vocês recordem, vocês sabem que algo está acontecendo neste lugar. Aqui há anjos, a voz de Deus, mas se não podem ouvir a voz natural sem que alguém pronuncie, como, pois, vão ouvir a voz espiritual? Você pode imaginar que alguém que não está presente cantando certo hino, mas quando realmente acerta no vidro onde deve dar, então vem a interpretação verdadeira e vindica, mostrando a cena verdadeira como num filme. Está vendo o que eu quero dizer? Agora, o Espírito de Deus, quando fala através da verdadeira palavra, vindica a si próprio para se mostrar. Agora, vejam o que continua dizendo aqui nosso irmão William. E se levantaram muitos imitadores quando ele deu e explicou a primeira e segunda etapa, as duas etapas anteriores. E depois, muitos deles se tornaram inimigos. Fizeram a guerra ao irmão Branham e interromperam o programa de Deus. Mas o mistério da terceira etapa está ligado ao sétimo selo, a vinda do Senhor. E por isso é um mistério tão grande o sétimo selo. E é um mistério tão grande a terceira etapa. E tudo isto ele tem que cumprir. Onde? No meio da sua igreja, na etapa correspondente a este tempo final na sua igreja. E isso é não para a primeira era, porque essa já passou, nem para a segunda era também, porque já aconteceu, nem para a terceira, nem para a quarta, nem para a quinta, nem para a sexta, nem para a sétima também. O reverendo William Branham dizia que se estendesse um pouco mais, alcançaria. Isso na 25, por aí nos fala algo disso também, que ele diz, página 25, na 207, diz, agora oraremos pelos casos de emergência, mas depois de 2 noites, quero começar dentro do meu novo ministério. E quero levá-los para trás aqui neste quarto, porque vocês sabem a visão. Quantos recordam a visão? Seguro que sim, da carpa e do quartinho? Em cima ele escreve a terceira etapa, a carpa e o quartinho. Agora, já vou levar Meda dentro comigo na primeira noite por causa de que enviarem mulheres dentro, mas é um ministério que não posso deixar o público ver. Ninguém jamais duplicará isso. Vê você? Não, senhor, não. Eu sei que está na beira agora. Posso somente, parece que, só me estender lá fora e tomá-lo. Está colocado ali mesmo, vem? Ele estava desejoso por alcançar essa promessa. Ontem à noite estava sonhando, antes de me levantar nessa manhã, irmão Neville. Eu estava sonhando um sonho e pensei, o ministério. Eu sei que estava fazendo, mas seja o que for, você fala de coisas acontecendo, nunca vi tais. Acordei somente chorando, estava louvando. E escreve a visão da carpa. É que tudo o que ele viu ali foi algo tão grande e tão glorioso, porque ele viu que era a obra do pilar de fogo, a coluna de fogo operando no meio do povo de Deus, dando a fé de rapto e também dando as bênçãos a todo aquele que nesse tempo estivesse recebendo o Senhor em sua vinda. Ou seja, porque a terceira etapa é para a noiva, para as fatos e para os perdidos.
E o mundo que lemos ali nesse extrato, onde ele diz que havia tanta necessidade no mundo, tantas coisas que estariam ocorrendo, onde se beneficiariam milhares e milhares de pessoas. Agora continua dizendo, alcançaria essa promessa, mas não era para o seu tempo, mas que lhe foi mostrado que Deus vai fazer mais adiante. E se não era para o tempo de São Paulo, ou demais apóstolos, demais mensageiros, ou reverendo William Branham, então para quem é? Para nós. Vejam, e também não se cumpriu no tempo do nosso irmão William Souto Santiago. É para este tempo onde ele está realizando essa promessa. O anjo com o incensário de ouro. Foi para mim um privilégio grande, uma bênção grande poder compartilhar com vocês essas porções da palavra e que Deus nos ajude nessa terceira etapa a ser prudentes e reservados. Que Deus os abençoe e os guarde. E muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, pela oportunidade que me permite poder te enviar essas saudações e a todos os presentes e todos que estão conectados através dos satélites e demais meios de comunicação e também os que lerão e escutarão essa conferência dessa ocasião intitulada O Anjo com o Incensário de Ouro. E ore muito pelo dia de amanhã, onde esperamos grandes bênçãos da parte do Senhor e que muita palavra se encarne em nossos corações. Que Deus os abençoe e os guarde e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus.